Sejam bem-vindos mais uma vez a mais um episódio do 123 Agu Podcast, esse espaço na internet que convida vocês a começarem, recomeçarem coisas em suas vidas das mais variadas formas. Hoje eu estou aqui muito feliz recebendo o primeiro homem, né, aqui no Agu Podcast, e tinha que ser um grande homem, e assim é. Ele que é um mentor de pessoas, hipnólogo. O que eu acho mais legal nesse meu convidado é quem ele é como pessoa. Ele é um bom filho, ele é um bom pai, um bom irmão, um bom amigo. Todo mundo que conhece ele gosta dele. Um menino super carismático. E eu queria te dizer que eu estou muito feliz, Joseph, de você ter aceitado o meu convite. Você que é esse cara multifacetado, que tem tudo a ver com esse espaço. E vamos conversar? Vamos sim. Muito obrigado pelo convite, Renata. Vamos conversar, vamos procurar produzir. Então, eu queria contextualizar. Eu sempre gosto de começar contextualizando o porquê da escolha do convidado. Eu conheço você já aí há uns 20 anos, né? Desde a nossa adolescência. Sim. E acompanho você, né? Não de tão perto, mas pela internet que hoje nos permite estar próximos. E assim, admiro muito você, admiro a sua trajetória, tenho visto seu crescimento como pessoa, como profissional e como marca. E isso me chamou a atenção. E esse espaço, eu gosto de trazer pessoas que possam impulsionar outras pessoas a começarem as suas marcas, a se construir nesse universo de marcas. Então, eu queria conversar com você um pouquinho sobre isso, para que a gente possa ajudar essas pessoas, tá bom? Vamos nessa. Tá pronto, né? Tô pronto. Pronto e preparado. Quando a gente fala sobre marca, Joseph, eu entendo que o primeiro pontinho que uma pessoa que quer se construir como marca precisa parar e pensar é propósito. Certo. E eu queria saber de você, qual é o propósito de Joseph Ribeiro no mundo? Tá. Esse propósito, ele ficou bem claro para mim lá em 2015, fazendo uma dinâmica. Eu imagino que eu estava em Atibaia, eu acho. Eu fiz uma dinâmica, Renata, que era justamente para você encontrar o propósito, encontrar a missão. Era uma dinâmica de psicoterapia bem simples, onde você volta para momentos especiais da vida. Assim, você vai dando passos para trás e relembrando momentos especiais da vida. É uma dinâmica bem especial, assim, você sai se sentindo muito bem. E aí, nessa dinâmica, ficou bem claro para mim o meu propósito, que era evoluir constantemente. Quando você sai da dinâmica, você fica em silêncio, escreve num papel assim. E aí, o facilitador da dinâmica, ele falou assim, pode ser que saia só uma linha, pode ser que saia só uma palavra, mas faça, né? E aí, no que eu fiz, eu coloquei assim, evoluir constantemente e levar essa evolução para as pessoas. Então, isso seria mais ou menos a ideia central do meu propósito, de buscar me aprimorar, me desenvolver e levar essa evolução para os demais. Só que eu não tinha o como. E aí o como eu fui... De 2015 para cá eu fui encontrando esses comos. Mas o propósito é claro, é essa busca em me aprimorar, em me desenvolver e de encontrar maneiras de levar isso para os demais. Que legal. Eu percebi em você algo que é muito em comum comigo, é a multipotencialidade latente, né? Você não é um homem de um interesse só, você é multifacetado. Sim. Este homem canta, toca, cozinha, o que mais? É hipnólogo, é desenvolvedor de pessoas, é mentor. Apresentá-lo é até difícil, porque são muitos. Tem a formação em direito também, né? Sim. Então, assim, você passeia por diversos campos do conhecimento e também na parte dos hobbies. Você se vê como um cara multipotencialista? Você já parou para avaliar sobre isso? Já parei para avaliar e já encontrei em alguns momentos dessa trajetória esse conflito justamente porque as pessoas elas naturalmente ou inconscientemente elas precisam colocar você dentro de um rótulo, né? Então isso para mim em alguns momentos da minha vida foi uma espécie de conflito, porque eu vou me posicionar como,
né? Porque as pessoas, se você faz o quê? Depende. Que momento do Depende de dia. que momento, exatamente. Mas hoje eu vejo como algo bem... Eu vejo como uma virtude. Você desenvolver essas multi-habilidades, digamos assim. Sim, e tudo do que a gente aprende em cada um desses espaços que vão compondo quem a gente é nos enriquece. Sem a gente sombra de consegue dúvida. aplicar em todos os outros, a Sem cada sombra vez. de dúvida. Conecta, né? Sim, sim. Conecta, você vai criando essas teias neuronais aí e vai que vai. Então, eu vejo como uma coisa positiva. Então, me fala mais um pouco sobre essa parte mais desafiadora da tua multipotencialidade. Tá. Quando foi que você começou a se perceber? Porque quando a gente é mais novo, acho que a gente passa por esse lugar mesmo de assim, o que é que eu quero? Porque a gente fica condicionada a só querer uma coisa. Sim. E isso traz sofrimento. E a gente recebe julgamento também das pessoas de, essa pessoa é muito confusa, não Sim. sabe o que quer, Sim, é desencontrada. Me Sim. conta um pouco dessa tua trajetória com a multipotencialidade. Sem dúvidas, né? Eu inicio a minha jornada bem padrãozão, assim, do padrão no sentido de quê? De fazer o que normalmente as pessoas esperam que a gente faça. Então, isso foi a escolha de fazer o que as pessoas querem, foi o curso de Direito. E só que a vida, ela vai trazendo algumas situações que eu imagino... Bom, eu acredito muito em Deus, então eu imagino que Deus tem esses propósitos, esses chamados, né? E aí, nessa trajetória do curso de Direito, já no finalzinho eu adoeci. Eu tive síndrome do pânico, tive depressão. Depois, não sei como é que tá aí, como é que a gente vai conversar sobre isso, mas foi através desse desafio que eu enfrentei que houve a provocação da mudança. E aí, respondendo a sua pergunta, essa multipotencialidade, porque lá no curso de Direito eu já tocava violão, enfim, já gostava de cozinhar. E aí você gera essa aflição, né? Eu vou fazer o quê? Eu queria ter um restaurante, né? E tocar no meu restaurante. Às vezes cantar na quarta, sei lá. Será que eu posso? Será que eu posso fazer isso? Então, eu até disse, eu até penso, até hoje, acho tão bonitinho quem decide desde pequenininho. Eu queria ser médico com 6 anos. Exato, você astronauta. Mas que bom, velho, que bênção. Mas eu penso que esses conflitos, eles forjam também a gente. Sim. Né? Forjam a gente. Então, é importante a passagem para te dar mais clareza, enfim, é isso. E como foi a tua trajetória nessa transição de carreira? Conta um pouco dessa tua história com o direito. Você fez direito onde? Até chegar à hipnose. Tá, eu inicio o curso de Direito no SESMAC em Maceió, e aí depois eu fui para Brasília, para o CEUB, e em Brasília a minha vida foi mais ou menos se montando. Porque eu fui criando laço, ficando cada vez mais na cidade e decidindo, inicialmente, eu imaginava que seria o melhor caminho, era atuar ajudando o escritório de advocacia de Alagoas, lá de Brasília. Então, a ideia era morar, viver e construir família lá. E eu já fazia isso eventualmente, ajudava pontualmente em alguns escritórios, porque eu trabalhei no STJ. Sim. Estagiei, né? 2 anos lá dentro, no gabinete de um ministro. E aí, assim, a vida estava se encaminhando, mas ao mesmo tempo, tinha dentro de mim já um questionamento do tipo assim, será que é isso só a vida, sabe? Eu lembro de ir lá no STJ, às vezes à tarde, assim, Brasília raramente chove, mas quando chove, chove muito. Eu lembro de uma tarde chuvosa, eu olhando assim para a janela e os carros passando, e eu, caramba, será que é isso só, sabe? Tipo, e já uma coisa dentro de mim, assim. Só que nesse processo eu adoeci, que eu considero que acelerou. Sim. Essa busca por sentido, por propósito, por missão, sabe? Sim. E não necessariamente, quando eu falo em busca, propósito e missão, precisa ser necessariamente algo muito grande, mas algo que faça você se sentir bem, né? Algo que faça sentido para você.
Porque grande você já estava, né? Já estava Exato, algo exatamente. Quando eu pensava, eu olhava para os meus pares, assim, colegas, muita gente queria estar no meu lugar, né? Fazendo o que eu estava fazendo ali. Então, esse processo de adoecimento, né? Eu tive síndrome do pânico, desenvolvi depois da síndrome do pânico uma depressão. Ele, sem sombra de dúvida, foi o que me forjou para fazer o que eu faço. Então, já esse processo, Renata, eu adoeço ali pelo 7º, 8º período, eu imagino, não lembro tão bem a cronologia, mas eu adoeço, procuro as vias alternativas, as vias principais de terapia, né? Tipo, a psicologia tradicionais, né? As vias tradicionais de terapia. Não obtenho muita resposta e hoje eu faço uma avaliação que talvez não fosse o tempo, talvez eu não estivesse tão preparado, ou talvez fosse Deus realmente dizendo, ó, não vai dar certo aqui para poder... Quero te apresentar um caminho ali. Se não for por essa via, você não vai conhecer. Exatamente. Então, eu passo nesse processo por 8 psicólogos, 9 psiquiatras, assim. Então, foi um processo que se arrastou aí há alguns anos, 5 anos e meio. Então, na verdade, eu saio do curso de Direito no 10º semestre, porque eu não tinha mais condição de viver mesmo, assim. Do jeito que eu estava vivendo, não tinha mais condição de viver. Foi assim, o fundo do poço mesmo. E tomando muita medicação, 5 medicações diferentes, assim, ao mesmo tempo, né? Remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para viver. Para passar o dia. Para passar o dia. E aí foi através o caminho, depois que eu voltei para cá, eu fiquei pensando assim, e agora? Porque é isso, né? Tipo assim, poxa, eu gosto de cozinhar. O que é que eu vou ser? Porque na minha vida eu me preparei para fazer o tradicional, o direito, ou seja, logo, medicina eu nunca pensei, mas eu sempre pensei em fazer algo que as pessoas, todo mundo fazia, né? E não uma coisa que quando você tá numa mesa, que você diz assim, você trabalha com hipnose, o povo olha assim, hoje... Vai me hipnotizar. Vai me hipnotizar. Aí, eu sempre brinco, na verdade, eu vou te deshipnotizar, porque hipnotizado você já vem. Você já tá. E aí, foi sim um processo de sofrimento para mim sair desse lugar comum, sim, e encontrar um lugar em que não é tão comum, né? Que as pessoas... Mas que é o seu lugar. Que é o meu lugar, que é o meu lugar, sem dúvida. Pegando essa parte desse seu processo de adoecimento, olhando para você, todo mundo, né, como eu, uma pessoa de fora, vê assim, você é uma pessoa que tem tudo que todas as pessoas gostariam de ter. Você tem uma família muito estruturada, graças a Deus. Você tem muitos amigos, você tem uma vida confortável financeiramente. E eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque tem muitas pessoas que ainda são muito ignorantes em relação às doenças da mente e da alma, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o que, se você conseguiu identificar o que te levou, se foram processos químicos ou, de fato, essas vivências mesmo, essa infelicidade que a gente fica com a própria história. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Então, eu imagino que, pelas terapias até que eu já fiz, né, e conheço, eu imagino que o meu processo de adoecimento, ele se deu por uma gama de fatores. É muito raro, do ponto de vista mental, a gente desenvolver transtorno e ter só um único evento envolvido. Então, normalmente, é o ambiente e uma sucessão de experiências negativas ou traumáticas que o sujeito atravessa para poder gerar como resultado aquela depressão, aquela ansiedade. E comigo não foi diferente disso. Então, comigo foi um processo em que eu vivia muito distante da minha família. Nós somos uma família pequena, não tem muita gente, mas a gente é muito junto. Então, sem sombra de dúvida, isso foi um componente. Mas eu desenvolvi transtorno de ansiedade com 6 anos de idade, a primeira vez que fui voar de avião. Eu estava sem os meus pais, essa foi a memória fundadora do transtorno. Eu fui viajar pela primeira vez, já teve 5, 6 anos de idade, eu fui voar, os meus pais já estavam no destino e
a gente foi acompanhado, né? Minha tia levou eu e meus irmãos ao aeroporto e a companhia aérea meio que acompanhou eu e meus irmãos até o destino e os meus pais me buscaram no destino. E eu lembro que nesse dia eu não dormi, pensando como seria. E aí isso meio que fez um quadro na minha mente de que tudo que era novo ou desconhecido, a minha mente precisava ficar em alerta, ligada. Perfeito. E isso foi até os 24, 25 anos, eu carregando esse padrão. Então isso foi para situações, voltava às aulas da faculdade, ou a primeira aula do colégio, ou a primeira vez no cinema com a paquera. Sim. Tudo isso condicionava e levava eu ficar acordado, ligado, só que eu achava que isso era normal. Era o seu normal adoecido. Só que já era adoecido, já era nível de transtorno aquilo ali, só que eu não conhecia. E aí, como eu disse, né, o ambiente, Brasília, afastado da família, eu imagino que aí você entra rotina, você entra uma vida que você começa a questionar se é aquilo mesmo. E aí veio como resultado... Aí uso de pré-treino, Red Bull com bebida ali, embalada quando jovem. Você faz esse compilado de comportamentos e situações e eu tenho como resultado isso. E apesar de... A tua pergunta, ela é boa porque... Eu costumo dizer, Renata, que não tem nada mais democrático do que uma doença mental. Porque ela dá em todo tipo de pessoa, ela dá em toda escala social, sabe? Eu já atendo profissionalmente há 6 anos, e há quase 6 anos, e nesse meu processo eu já atendi pessoas que dirigem 13 mil funcionários e já atendi um lavador de carro de estética automotiva especializada porque o patrão pagou o tratamento. E você consegue ver nessas duas pessoas, né? Essas duas pessoas, você consegue ver as mesmas características do ponto de vista emocional, inseguranças, medos, sabe? Então, assim, nesse sentido, é fantástico. Porque eu acho que você pode até sofrer um preconceito, né? Esse menino tem tudo, como é que tá assim, o que é que acontece? E as pessoas não entendem que a fase escura da alma, se a gente não tiver padrões emocionais sustentáveis mesmo, né? A gente cai, independente do que... Independente do que você tiver. E eu tenho até eu tenho uma história que certamente eu vou levar para o resto da minha vida. Eu nunca falei essa história nem em podcast, assim, mas eu sempre, em algum momento, essa história ela pinga na minha vida. Em 2017, eu fui pela segunda vez para Las Vegas. E aí eu conheci eu tinha um amigo, né, que ele estava vivo, graças a Deus. Ele estava se relacionando com uma mulher e que ela foi para essa viagem, nós passamos 11 dias lá. Essa mulher, Renata, ela tinha um patrimônio de 16 bilhões de dólares. Tipo, ela tinha 215 faculdades. E nós passamos 11 dias lá, e saindo, e não sei o quê, e eu nunca tinha visto uma escala daquela de, tipo assim... Tipo, de pessoa muito rica, sabe? Tipo, uma coisa... Você tocou assim, disse, vocês existem. Tipo, exato, sabe? Exato. Digo, e até dela proporcionar lá coisas pra gente que, tipo assim, uma coisa surreal, assim. Eu juro, é uma escala surreal. E ela se matou, velho. Ah, que tristeza. Ela se matou, ela tirou a vida. E aí é isso que eu tô dizendo. Eu digo, caramba, como é que a pessoa tem, sabe? Eu lembro de ter contado
a minha história, porque eu já tinha passado pelo o que eu passei. E lembro até de ter dito para ela que, falando assim, ó, busca uma via alternativa, porque na época não atendia, nem pensava em atender ainda, mas busca uma via alternativa. Não sei se você sabe quem é o Tony Robbins, sabe quem é? O Tony Robbins, ele é considerado o maior coaching. E se você pegar assim, Paulo Vieira, Wendel Carvalho, todos esses caras copiam o Tony. A estrutura, os modelos de dinâmica de grupo, essa coisa, método Protagon, método CIS, isso é cópia assim, do que o Tony faz nos Estados Unidos. Faz, sei lá, desde a década de 80, ele fez treinamento com o exército americano, ele é ali dos caras que basicamente construíram programação neurolinguística, essa parte de coaching e tal. Ele vem do Richard, da mãe ali da PNL, né? Virginia Satir, Richard Bandler, John Grinder. Ele trabalhou com essas pessoas e foi desenvolvendo, só que ele explodiu, né? E hoje ele tem participação em times da NBA, da NFL, tem hotel 6 estrelas no Japão. O cara é... E a primeira vez que ele veio para o Brasil, eu já tinha ouvido falar que ele atendia primeiros ministros, presidentes. E eu falei para ela, disse, bicho, você conhece todo mundo lá em São Paulo? Vê se você consegue agendar uma sessão com esse cara. Sei lá, quanto será? Não sei, mas quanto equivale à tua saúde mental, né? E ela, nessa ocasião, dividia com você essas angústias? Então, como nós passamos 11 dias, era o dia todo, né? Ali, praticamente, né? Quando a gente saía para fazer as coisas, ela virava e mexia, dividia uma situação ou outra. E na minha cabeça, vinha muito um sinal de alerta, apesar de não ter tanto conhecimento, me vinha um sinal de alerta do tipo assim, essa mulher não tá bem. De experiência, né? Aquele lugar que eu já estive aí. Exatamente. Esse lugar eu conheço. Exato. Eu disse, poxa, ela não tá bem. E assim, e você fazia uso de muita medicação, tremia muito, o pensamento muito confuso, sabe? E aí eu falei para ela, só, daqui a uns 2 meses, acho que é 1 mês para frente, 2 meses para frente, tá vindo um cara pro Brasil chamado Tony Robbins, ele tá vindo a primeira vez, ver com quem tá organizando o evento, porque talvez, sei lá, o cara já tá vindo, você vai que você consegue fazer uma sessão. Aí eu expliquei para ela, disse, eu já li que ele atendeu já Obama, o cara, tenistas, de melhores tenistas, atende esportista, político, faz atendimentos individuais também, diz que é mais raro, mas faz. Então, bicho, eu acho que vale muito a pena. Aí insisti nessa tecla, eu até disse, olha, até para você conhecê-lo, já que ele vai vir, vá pelo menos no evento dele, que qualquer coisa, você pega, sei lá, você pega um avião seu e vai atrás de fazer a sessão com o cara depois, vá pelo menos conhecer, eu vou para esse evento. Aí tinha, sei lá, alguns tipos de ingresso, e aí nós conversamos, sei lá, uns 15 dias antes. Aí ela disse, rapaz, você vai mesmo? Depois de ter voltado lá de Vegas, ela, rapaz, você vai mesmo? Eu vou, vamos nessa, enfim. E aí, só que aí, faltando, sei lá, 1 semana, 10 dias pro evento, ela que pena. Ela fez uma postagem, assim, no Instagram, até. Fez uma postagem. E aí, quando eu li a postagem, eu disse, isso aí tem uma coisa errada. Que pena. Ô, Joseph, me diga uma coisa. Você passou por hipnose nessa sua fase? Passei. Foi assim que você conheceu a hipnose? Eu conheci a hipnose propriamente dito assim, em 2016. De 15 para 16. Eu fiz não sei se tu lembra o DL, que muita gente aqui em Arapiraca fez. Você lembra disso? Não? Não lembro. O DL eu nem sei se tem esse nome hoje, mas tem várias empresas que fazem Leader Training, Momentum, cada empresa tem nome diferente. Sim. Em que consiste isso? É um treinamento vivencial, onde você é exposto a 4 das nossas 7 emoções primárias. Então, normalmente, bastidores de eventos de desenvolvimento humano, normalmente, em todo evento de desenvolvimento humano, eventos também de igreja,
e eu penso que isso não é manipulação, mas influência, digamos assim, eles suprimem o seu sono ao máximo para te gerar um cansaço mental, e toda sugestão que é dada, você fica mais suscetível. Você tem uma redução do senso crítico, e esse atravessamento da informação facilitada pelo senso crítico rebaixado através do cansaço faz com que as informações entrem de uma forma mais fluida, né? Sem você questionar tanto. E o DL não é diferente, assim, é um final de semana onde você tem uma supressão do sono, você dorme pouco e faz muitas atividades para você ficar cansado, e eles provocam essas 4 das 7 emoções primárias. Então, eles são dinâmicas que te provocam raiva, medo, alegria e tristeza. E eu sempre fui muito curioso. Eu fui mais ou menos como um Parengá. Eu vou para criticar, eu quero olhar e dizer por que as pessoas estão fazendo isso? Porque quem vinha de lá desse DL vinha, sabe, uou, na minha vida tá muito diferente. E o cara só falava em DL, eu disse, isso é coisa de maluco. Só que o Léo da Toque. Sim. O Léo da Toque, ele chegou pra mim. Você conhece a Gerlane? Conhece a Gerlane? Não. Primeiro veio a Gerlane. A Gerlane trabalhou pra minha mãe muitos anos e ficou meio que da família, sabe? Sempre viveu lá em casa a vida toda. E aí ela foi pra esse DL e veio, rapaz, você tem que fazer. Eu disse, Gerlane, deixa de loucura. E aí depois foi o Léo, me encontrou na academia, rapaz, eu não sei. Aí ele fez, faça o seguinte, eu vou pagar. Se você não gostar, já tá pago. Se você gostar, você me devolve o dinheiro. Eu digo, não é possível. Tu miserável, que tu é assim. Aí pronto, aí eu disse, não, aí eu vou. Aí tipo, não, eu tenho que ir. Agora eu vou. Aí eu fui meio que Parengá, como eu disse, né? Tipo assim, eu questionava as dinâmicas e enfim, retrucava nas dinâmicas. E aí, só que eu, muito curioso, quando eu saio de lá, eu saio com a sensação de que há muitos anos eu não tinha sentido, assim, que era uma sensação de como se tivesse dado uma descarga nas emoções e eu me sentia leve. E aí eu falei, poxa, o que é que fizeram? Porque como não é aula, eles não dizem o que você tá fazendo exatamente e você só vive. Eu disse, puxa, qual é o fundamento dessas experiências que eles colocaram a gente para vivenciar? E aí eu descobri que tinha a ver com hipnose e que tinha a ver com programação neurolinguística. Aí eu falei, onde é que aprende isso? Rapaz, eu preciso fazer isso. E aí pronto, aí acho que 3, 4 meses depois eu estava em Monte Verde, que é o extremo sul de Minas, bem pertinho já de São Paulo. E aí eu passei 21 dias lá, imerso nessa parte mais técnica de programação, de hipnose. E dentro desse processo, eu descobri essa memória fundadora que eu falei dos 6 anos. Eu descobri e já volto eu já saio de lá ligando para o meu último psiquiatra, que foi quem me deu alta lá em 16 para 17. Eu já volto com ele dizendo, doutor, me ensina a tirar a medicação que não quero mais. Eu não preciso mais. Já entendi, já resolvi, e daqui agora eu tô bem. No que essa fase, né? Eu gosto de chamar de fase escura da alma. Eu aprendi com uma amiga, Luísa Nazaré, e faz muito sentido. Faz sentido. Contribui para que hoje você consiga desenvolver pessoas. Essa fase escura, ela, sem sombra de dúvida, ela te dá uma sensibilidade do olhar, né? Ela altera esse olhar. Tanto é que é o que eu disse, né? Eu já conhecia alguma coisa de programação neurolinguística em 17, quando eu conheci a Fabiana, que Deus a tenha, que é essa mulher que eu falei há pouco. Eu já tinha esse olhar diferente de perceber coisas. Perceber o que, sei lá, a neurociência, talvez, chame de psicomotricidade,
né, os movimentos da pessoa, o olhar, que entrega alguma coisa. Então, essa fase escura da alma, ela, sem dúvida, ela me deu essa sensibilidade de perceber mais coisas, sabe? A empatia, eu acho, e a alteridade, né? Acho que você consegue se transpor para aquele lugar. Sim, né? Sem sombra de dúvida. Você experienciou aquilo, então você... Sem sombra de dúvida. Legal. E se, assim, eu sou um pouco ignorante nesse ponto da hipnose, porque eu nunca vivi. Claro, então, eu queria entender o que faz um hipnólogo. Como é esse processo do que você entrega no seu trabalho? Tá. O hipnólogo, como se a gente for pegar a palavra em si, ele vai estudar o processo da hipnose, né? Ele é um estudioso da hipnose. A hipnose, ela não é a terapia, sabe, Renato? Sim. Existe uma confusão de conceitos até dentro da própria... das psicoterapias, da psicologia. Existe uma confusão de conceitos que as pessoas imaginam que a hipnose é a terapia em si. Mas a hipnose, ela é um meio para a terapia. Porque a hipnose é só um fenômeno. Um fenômeno onde você tem um aumento de concentração e com esse aumento de concentração, a pessoa fica mais suscetível a aceitar sugestões e observar o que é que acontece a partir dessas sugestões. Então, a hipnose, ela é um meio facilitador para o processo de terapia, sabe? Então, a psiquiatria, ela vai dizer que o indivíduo, ele tem normalmente 2 estados de atenção, o de vigília e o de tenacidade. Vigília é quando eu estou observando para tudo ao mesmo tempo. Então, a gente está aqui, sei lá, tem um monitor, estou olhando ali para as horas, estou olhando para a câmera, estou olhando para o pessoal aqui, estou olhando para você. Se eu estou em vigília, eu não tenho qualidade de atenção, né? É uma atenção um pouco dispersa. Quando eu estou em tenacidade, é o inverso da vigília. Eu tenho que me concentrar naquele processo. E esse processo de concentração, ele gera fenômenos hipnóticos, que pode ser uma deleção auditiva, visual ou temporal. Ou seja, você pega o celular. É muito comum você pegar o celular, são, sei lá, 10 horas da manhã. Você começa a mexer numa rede social, quando você para, são 11h15. Aí você, poxa, perdi 1h e 15 aqui. O que é que acontece nesse processo? Você está tão concentrado que você perde a referência do espaço-tempo. É um tipo de hipnose. É um transe hipnótico leve com um efeito de deleção do tempo, né? De deleção temporal. Ou a pessoa fala com você, está assistindo um filme, alguém vem e fala e você não escuta o que a pessoa falou. Ou você nem vê que a pessoa está ali. Também são fenômenos hipnóticos. São transes hipnóticos leves que geram um efeito ou de deleção auditiva, ou deleção visual. O que é que a gente provoca dentro de um processo de terapia com a hipnose? Você provoca esse estado de tenacidade, de concentração. Ao passo que você está mais concentrado, você tem essa atenção qualitativa. O sujeito, ele vai conseguir naturalmente perceber mais informações sobre a situação, sobre o evento traumático, sobre a história dele. E através dessas informações, a gente começa a promover mudança, sabe? Então, eu posso pegar 50, 40, 60 tipos de processos de psicoterapias diferentes, linguagem limpa, experiência somática, terapia de partes, terapia do perdão, terapia de cadeira, psicodinâmica. Eu posso pegar programação neurolinguística. Eu posso pegar essas correntes de psicoterapia e eu posso usar a hipnose como um meio facilitador dessas dinâmicas, sabe? Então, o que normalmente um hipnólogo, um hipnoterapeuta faz é produzir esse estado, ajudar o indivíduo a entrar nesse fluxo, digamos assim, que não deixa de ser um estado de fluxo, e através desse estado a gente vai introduzir as correntes de psicoterapia para ver qual vai dar mais resultado. Obviamente, as pessoas, elas escolhem correntes e se abraçam a essas correntes. Normalmente, existe uma defesa, até dentro da própria hipnose. Então, o cara que ensina de hipnose ericksoniana, hipnose moderna, ele vai defender aquilo como se fosse o único caminho. O cara que vai defender a corrente da hipnose clássica, ele vai dizer que só existe um caminho, que é regredir, e através das terapias regressivas, você consegue acessar
as memórias fundadoras e fazer mudança. Mas o que eu vejo que tudo pode promover mudança. Tudo. E aí, o que eu faço hoje é uma aglutinação. Então, dentro de um processo de terapia meu, às vezes eu uso 6, 7, 8 correntes de psicoterapias diferentes em uma única sessão. Perfeito. Sabe? Eu vou pegando um pouquinho de cada. Que for útil para tratar aquela pessoa, porque cada indivíduo é único, exato. Né? É um processo, como eu disse antes de a gente entrar no ar, a terapia, ela é um processo artesanal de construção individual. No 2 mais 2 na terapia não dá 4. Não dá. E isso eu acho que é a mágica, né? Porque a pessoa, ela tem uma senha, ela tem um caminho. Né? Tem. Essas nuances são muito bacanas. Eu faço terapia e já passei por alguns psicólogos. E eu costumo dizer para as minhas amigas que tem psicólogos que não acessam a gente, que tipo, eles estão ali falando sobre teorias. Sim. Mas eu falo, não tá me vendo. Ele ainda não me enxergou. E aí chega um que vem ali com uma fala simples, toca no seu ponto e aí o processo terapêutico começa. Sim. Porque se não for assim, não vai ter essa troca, né? Sim, sem dúvida. Ô, Joseph, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu quero dizer para o pessoal, né, que eu fui passar a pauta para ele, fui dizer assim, você quer saber da pauta? Tem alguma coisa que você não queira falar? E você disse, eu sou terapeutizada. Eu achei o máximo. Aí eu sou terapeutizada, pode falar sobre qualquer coisa. E eu achei muito legal. E você ser terapeutizado, né, contribui muito para a sua exposição como marca, não é? Sim. Porque a gente, para estar exposto na internet e se lançar, né, com posicionamento, a gente precisa realmente ser terapeutizado. Para ser quem a gente é, ter coragem de ser quem a gente é, defender o que a gente defende. Sim. Quem é esse Joseph hoje? Assim, porque eu olhando você, eu vejo você como um cara muito seguro, muito maduro. Não parece que era um menino de 6 anos que tinha medo de que ficava à noite sem conseguir dormir, né? Por qualquer outro motivo. Então, assim, quem é o Joseph hoje? E a gente vai começar a conversar um pouco sobre posicionamento. Vamos nessa. Eu, em primeiro lugar, eu não conseguia apresentar um trabalho no colégio. Eu não conseguia. Já começa assim. Já começa assim. O meu caso era grave. Então, eu imagino, é o que eu disse, né? Eu vou tirar só um ponto que eu vou divergir de você, é o seguinte: não necessariamente você precisa ser terapeutizado e ter talvez uma casca para poder se expor e se posicionar. Sim. Mas as pessoas que não têm essa casca e se posicionam, terminam depois... Sofrem demais. Porque levam um hate, aí não dorme, aí vai pra terapia. Meu Deus, exatamente. Quando eu comecei, de fato, a me posicionar, já era uma coisa que eu gostaria de fazer já estava, só que eu penso que é o seguinte, o posicionamento, ele tem que ser feito de uma forma consciente, sabe? Sim. E eu tinha essa consciência, eu comecei a desenvolver essa consciência do posicionar, só que faltava fazer um movimento. Quando eu fiz, é óbvio que toda vez que você vai fazer uma primeira vez e você não conhece muito bem o caminho, você fica, e o que vai acontecer? Mas eu não tenho a menor dúvida que o fato de eu ser terapeutizado fez com que eu dissesse, pô, é isso, sabe? Facilitou o processo. Quando alguém vem e joga uma pedra, emite uma opinião, joga um hate... Primeiro, eu rio em muitos dos comentários que eu recebo divergentes, assim, e eu levo numa boa. Eu penso assim, como, tá engajando aí, fala aí o que você acha, desabafe, use, porque eu tenho um colega, Renata, que ele tem um jeito de olhar para a vida bem diferente, assim, sabe? E ele tem uma linguagem metafórica na comunicação, ele gosta de usar metáforas, e aí ele diz assim, as pessoas andam gestantes, só esperando algum ponto ali para poder parir as suas emoções, parir uma raiva, parir um preconceito, um medo, enfim. Então, às vezes ela usa a pessoa como um canal para ela fazer esse parto. E aí é isso, hoje eu olho, eu costumo dizer assim, tipo, a minha mãe,
a minha namorada, a minha família, ela vira e mexe, se ativam com o que as pessoas escrevem. Do tipo assim, essa pessoa, pelo amor de Deus. Oh, Pelo amor de Deus, tá falando comigo e eu não tô ligando. Você vai ligar. Ignore. Nem leia isso, deixa pra lá, não sei o quê. Quando foi que você começou a aparecer na internet desse modo mais intencional, profissional, para expor o teu trabalho, falar sobre hipnose, sobre desenvolvimento humano? Tá, eu comecei a gravar, eu escrevia, né? Eu gostava de escrever e hoje eu continuo fazendo, mas eu só escrevia e postava. Quando foi em 2020, eu entendi que eu só poderia vender o meu processo de terapia se eu me comunicasse, se eu aprendesse a me posicionar e me comunicar. Então, foi meio que uma questão de necessidade. E eu olhava para os meus pares, e olhando até para pares de terapia geral, e não necessariamente hipnoterapeutas, eu via uma comunicação muito assim, direta. Do tipo assim, você tá passando por uma ansiedade, você que tá não sei o que, olha, a gente pode fazer uma terapia. Era essa coisa de dor e remédio, dor e remédio. E eu pensava assim, poxa, não, pode fazer uma... Né? Eu já pensava assim, e se eu colocar de uma forma indireta? E se eu for trazer e abordar temas, e através desses temas a pessoa vai dizer, poxa, que posicionamento legal, que ideia legal. O que é que esse cara faz? Então, começou assim, eu comecei a gravar, não tinha uma consistência, mas comecei a gravar em 2020, só que é o que eu disse mais cedo, né? Eu não tinha informação nem nada. Hoje a gente estava falando, antes de entrar no ar, a gente estava falando aqui de iluminação, que a pessoa começa a... Hoje eu tenho esse cuidado e tenho essa consciência de sombra, de luz, e procuro. Ontem eu disse para você, né, que ontem eu estava conversando com um fotógrafo a respeito disso, para ele poder me orientar nesse sentido, de cinema, de luz, enfim. Mas quando eu comecei, tipo, vou gravar aqui e vou começar a falar. Eu não emitia tantas opiniões, era vídeos mais, assim, fofinhos. Eram vídeos mais fofinhos. E aí, agora mais recente, sei lá, uns 4 meses por aí, aí eu realmente disse assim, não, se eu quiser assumir uma posição diferente, ainda mais diferente, porque o que eu já fazia, de alguma forma, já engajava bem, já trazia novos clientes, mas se eu quiser ir para uma escala maior, eu preciso realmente começar a me posicionar. E assim, sair daquele lugar comum de, tenho seguidores que curtem pra, tipo, me identifico tanto com esse cara que eu quero ser atendido por ele. Porque quando a gente se posiciona expondo quem a gente é, o que a gente pensa e como a gente vive, a gente atrai não só seguidores e curtidinhas legais, mas tipo, quero ser atendido por esse cara. Sim. Às vezes a gente fica com medo, eu não vou mostrar isso aqui que eu penso, mas é o contrário, se você quer vender o seu serviço de fato, você tem que ser mais direto sobre como você se posiciona na vida. Eu concordo absolutamente. Quais as verdades você não negocia pela internet, né? Tocando nesse ponto, assim, você fala, não, por curtida, engajamento ou seguidor, isso aqui eu não abro mão. Eu tenho que mostrar esse ponto, que é muito do que eu sou. Então, com verdade, eu não negocio. Eu não sou eu vou ter que fazer uma introspecção aqui para poder encontrar uma resposta, mas eu tenho as minhas crenças, como todo indivíduo, né? Os meus valores e eu pego essa minha visão e tento expor ao máximo. Óbvio que quem é produtor de conteúdo, você não pode fechar os olhos para o que está acontecendo do ponto de vista de engajamento. Visualização, like, é um termômetro, sabe, Renata? Não deixa de ser um termômetro para a gente ver se aquilo está repercutindo, se não está repercutindo. Até para fazer uma avaliação crítica, se
a nossa comunicação, ela está sendo... Se ela está chegando, Eficaz, se ela né? está sendo eficaz. Mas eu não sou uma pessoa bitolada por engajamento. Então, eu acho que essa talvez seja a minha principal verdade. Eu prefiro fazer um vídeo que eu consiga me comunicar e provocar consciência e mudança para uma pessoa que seja. Porque, sinceramente, a gente não tem a menor noção do poder da nossa influência, o que a gente vai mudar. E às vezes são mudanças silenciosas. Essa mudança não vem no feedback. Essa mudança não vira lead para cliente. Mas não quer dizer que não veio um feedback, não virou lead, que não está promovendo mudança. Exatamente. Sabe? Eu recebo muitas mensagens, recebo uns hatezinhos, mas eu recebo muita mensagem positiva, né? Poxa, você me fez pensar de um jeito que eu não pensava, enfim. Então, essa eu acho que talvez seja a minha principal verdade. Eu aposto, eu sempre fui de pensar e de me movimentar contra a corrente. Não porque a massa ela não seja inteligente, porque às vezes a massa ela está agindo de forma inteligente e pensando de maneira inteligente. Mas eu sempre tenho um pé no freio para dizer, será que é isso mesmo que todo mundo está falando? Então, hoje eu aposto, eu sempre penso em aprimorar e desenvolver a minha comunicação, e aprimorar e desenvolver o meu posicionamento e até a forma como eu apresento as minhas ideias. Mas hoje eu acho que eu penso em um movimento de contracorrente. Senso crítico, né? Eu tenho um senso crítico apurado nesse sentido, e eu penso o seguinte, que hoje, na internet, o que só está virando hoje na internet são vídeos, normalmente rápidos, e tipo assim, você tá falando de posicionamento de marca, mas para falar de posicionamento de marca, você precisa estar de biquíni e com malabares. Sim, sim. Para poder prender a atenção. Entretenimento, as pessoas estão viciadas. Estão viciadas em entretenimento. Né? E eu estou apostando num contrafluxo. Eu acho que isso é insustentável. Do ponto de vista, não somente do ponto de vista da criação do conteúdo, mas eu acho que é insustentável do ponto de vista mental. Tem um filósofo sul-coreano que está sendo bem cultuado, que ele fala da sociedade do cansaço. Geração dopamina também, o livro fala sobre isso, que você tem uma provocação. E o teu cérebro ele só se atenta se tiver a pessoa com malabares, sim. Contando uma piada e falando sobre, sei lá, geografia, sabe? Só que eu imagino que a gente tá muito próximo desse rompimento, sabe? Porque é insustentável, poxa, é insustentável do ponto de vista mental. Você gera uma obesidade na mente de informações, ansiedade, sim. Sabe? Tipo assim, transtornos de várias ordens. Para quem consome e para quem produz. Para quem consome e para quem produz. Porque quem produz já está desesperado. O que é que eu vou fazer mais de tão diferente, o que ainda não foi feito para chamar a atenção das pessoas? E ou você para e diz, não, eu preciso dar um passo para trás e mostrar apenas quem eu sou e o que eu faço. Exato. Porque eu não vou estar sendo hipnólogo, fazendo entende? Então eu tenho que mostrar o meu conhecimento. Sim. É isso que eu quero. Eu quero ser, né, conhecido através disso. Então eu não vou fazer isso de uma forma mirabolante. Não vou fazer isso de uma forma mirabolante. Então essa talvez seja uma verdade inegociável. Eu não vou me dobrar. Perfeito. Óbvio, você tem que pensar, como eu disse, né? Como ter a avaliação e dizer assim, poxa, será que não dá para eu chegar em mais gente? Será que não tem como eu apresentar e comunicar de uma forma que eu acesse mais pessoas? Mas eu não tenho uma visão de que pode ser que aconteça, porque a vida ela vai fazendo cursos assim, né? Mas eu acho que até o tipo de conteúdo que eu produzo, ele não tem como ser para todo mundo. Uhum. Não tem como ser para todo mundo, sabe? E uma pessoa que é viciada nesse tipo de vídeo do malabares, ela muito provavelmente não vai consumir o que eu produzo. Ela não vai querer aprofundar, sabe? Ela não vai querer aprofundar.
e tá tudo bem. Não é seu público-alvo. Não a gente tem que desapegar de agradar a todos. Exato. De alcançar todos, porque de fato nem todos estão para o nosso serviço, para o que a gente... Exatamente. Eu penso exatamente isso. Não tem como você agradar todo mundo. Mas é preferível que você fique de um lado ou do outro do muro e se posicione ali. Eu fui num evento do... Tu conhece o Ícaro de Carvalho? Sim. Fui no evento do Ícaro e o Ícaro falou uma coisa que era assim: não adianta você não se posicionar, porque até quem tá calado tá se posicionando. Ele falou de situações em que esportistas, que o cara... Qual é a sua função? É correr, é nadar. E aí o cara consegue uma medalha, ou a mulher consegue uma medalha de ouro, prata, o que seja, vem pra mídia, porque você atingiu aquela marca, e as pessoas vão investigar Sim. dentro do teu Instagram quem você segue, Sim. né? O que você curte, você se identifica. com que você se identifica. Então, assim, aí as pessoas já... E elas vão deduzir se você não falar. Exatamente. É melhor então, você mostre quem você é e seja feliz. Não queira agradar todo mundo, porque o caladinho, ele acha que ele vai conseguir passar pela vida ileso das críticas, né? Exato. Não quero desagradar ninguém, deixa eu ficar aqui no meu cantinho. Meu amor, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você vai desagradar, até por ser calado. Então... vá ser feliz, vá mostrar quem você é e tá tudo bem. É isso. E você tem, ao se posicionar, você tem essa coisa legal de você encontrar os afins, sabe? Esse encontro do afim, ele é muito, muito massa, sabe? Do tipo assim... tribo, né? Comunidade, Exato. que hoje é uma coisa de muito valor. Sim, né? sim. E assim, eu acho que a gente que já está um pouquinho mais maduro, nem tanto, mas assim, um processo de amadurecimento para lidar também com o que é diferente. Tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá mas tudo a gente bem. pode ter afinidades em outros pontos. E se não tiver também, siga seu caminho, que eu sigo o meu. Exato. E eu até isso eu também tenho um pensamento de tirar o melhor do que a pessoa tem, sabe? Tipo assim, não é porque o cara é músico ou escritor e ele tem um pensamento em alguma esfera, seja política, ideológica, que eu vou deixar de aproveitar o que o cara tá produzindo, porque às vezes tem um trabalho massa que o cara tá fazendo, e eu vou deixar de aproveitar, porque só que normalmente as pessoas deixam, né? Sim, não, as pessoas estão bem limitadas, né? Exato. Normalmente a pessoa deixa. Só que, é como eu disse, eu prefiro me comunicar com menos pessoas e a pessoa tá engajada e acreditar e realmente ser essa tribo, identificar a minha tribo, do que você passar ileso ali em silêncio. Ah, que coisa fofinha que você tá produzindo, gostei muito. No final do dia você já esqueceu. Sim. Sabe? Ainda você tem não isso. Marca, né? Você porque não marca. A marca precisa marcar mesmo. Exatamente. Perfeito. No final do dia o cara esquece, não, eu quero provocar, eu vou entrar e você vai incomodar a noite que você tá falando do meu vídeo você com vai alguém. Pensar Você sobre vai isso. pensar sobre isso. Adoro quando você fala, eu gostaria que você pensasse sobre isso. Danado, ele tá me botando pra pensar aqui, danada. Quando você faz com a sua filha, eu adoro. Estamos caminhando aqui pro fim, mas eu bem feliz. Ainda para finalizar, arrematar essa parte de marca, o que é que você acha que impede mais as pessoas de começarem, de darem esse primeiro passo para se lançarem, assim? Que eu vejo tanta gente, eu queria tanto fazer, Renato, eu queria ter essa coragem que você tem de falar. É porque eu queria aparecer na internet, mas eu não sei o que falar. O que é que você acha que impede mais as pessoas de realmente darem esse primeiro passo? Medo de rejeição. Isso é isso. Só isso. Não tem outra coisa. Não, porque eu não tenho tempo, porque não sei. Desculpa, medo de rejeição. Ponto. Não tem o que falar a respeito disso. As pessoas que, no íntimo, têm um desejo de começar e de se posicionar, eu vejo isso porque nessas multifacetas faço mentoria de comunicação também, atendo profissionais de diversas áreas, políticos, médicos, advogados. O ponto é, sempre o cara olha, ou a mulher, a pessoa olha para os pares, do tipo assim, Sim. Vão me chamar de blogueiro, Sim. Vão me chamar de não sei o quê. Eu falo, vai parar por isso? E tu vai deixar de fazer por isso?
Aí quando tu começar a dar certo, vão dizer que massa. É óbvio que vão criticar, é óbvio que vão pegar teu vídeo e vai dizer, ó, que pessoa ridícula ou qualquer coisa. E o que é que tem, meu irmão? O que é que tem? Qual é o problema? Qual é o problema? As pessoas falam e concluem. Então, Sim. abra mão desse medo de ser rejeitado, porque do lado de lá, e às vezes é só... É um detalhe, sabe, Renata, de você se desprender. Esse movimento, às vezes, quando a pessoa finalmente faz, você vai olhar para trás e vai dizer, pô, era só isso, sabe? Tipo assim, era só isso. Eu ia enfrentar só isso. A gente viu um monstro desse tamanho. E, tipo assim, e na real ele era isso daqui, né? E aí, sem sombra de dúvida, esse medo de rejeição faz com que as pessoas tenham comportamentos de evitação. Só que o Jordan Peterson fala uma frase que eu acho muito poderosa. O Jordan Peterson é um psicólogo canadense que eu considero assim o maior pensador vivo da atualidade. Ele para mim, ele é fantástico. O livro dele é 12 regras para a vida. Agora eu vou até começar. Chegou semana passada o novo livro dele Wrestling with God, Lutando com Deus. E ele fala o seguinte: se você tem algo para falar e você cala, o seu silêncio é uma mentira. Então, tipo, se você tem uma mensagem para trazer e você está se calando, você está mentindo. Você está mentindo, não é a sua verdade. Não é a sua verdade. Sabe? E eu, voltando, talvez respondendo melhor a sua pergunta, essa eu acho que é a minha verdade inegociável. Se me incomoda, tem situações que eu olho, tipo, isso vai dar zoado, eu vou falar. Tá dentro de mim, eu vou falar, não preciso tirar. Não vou guardar eu preciso isso tirar. Pra ninguém. Eu preciso tirar. Eu preciso acho tirar. que a maturidade também traz isso, né? Pra Sim. gente, tipo, esse senso de não vou guardar pra mim. Sim. Se doeu, incomodou. Sim, eu vou trazer. Isso aqui precisa ser colocado em evidência, precisa ser trazido à baila para que as pessoas pensem, para que as pessoas tomem consciência, que eu acho que a consciência é o remédio do movimento, né? Tipo, quando você toma consciência, fica mais claro para você fazer movimento. Então, é isso. A última pergunta, prometo. Não é essa aí. Se quiser começar. Se esse fosse assim, o último podcast da sua vida, né? A última chance de você estar de frente para um microfone, e você quisesse deixar uma mensagem assim para as pessoas que te acompanham dentro desse teu propósito incrível de desenvolver pessoas, né? Ajudar essas pessoas a crescer, o que você diria para elas? Eu diria que a nossa mudança, ela pode ser muito mais rápida do que a gente imagina. Frequentemente, as pessoas imaginam que para mudar, e quando eu falo em mudar, pode ser uma mudança realmente pequena, mas pode ser uma mudança total. Frequentemente, isso está no inconsciente coletivo das pessoas, imagino eu, de que se você tem qualquer tipo de transtorno, uma depressão, um transtorno ansioso generalizado, uma síndrome do pânico, as pessoas têm no inconsciente de que isso vai levar anos para que se resolva. Que para mudar, demora muito para mudar. E eu defendo algo que é diametralmente oposto. A mudança pode acontecer muito mais rápido. Você pode sim, em um dia, em um movimento, fazer o movimento certo que vai transformar e fazer com que aquilo acabe. Fazer com que aquilo mude verdadeiramente. Isso aconteceu na minha vida em diversos momentos. De situações que eu tinha... Renata, tem uma dinâmica que aconteceu em Salvador. Eu fazendo o módulo 3 ou 4 de Somatic Experience, que é uma ferramenta de terapia, a experiência somática. E eu era uma pessoa que me calava muito, assim, do tipo assim, se algo me incomodava, mas eu não conseguia falar, sabe? E aí eu tava em Salvador
E a dinâmica era o seguinte, uma dinâmica sem falar uma palavra, porque a experiência somática é muito de você olhar o seu corpo, analisar se aparece uma dor, se aparece um refluxo, um bocejo de alguma coisa está comunicando ali, sabe? Alguma coisa está produzindo algum tipo de efeito, resultado. E a dinâmica era o seguinte, você tirava o seu calçado, você marcava um ponto na sala, um quadrado assim, e você colocava o seu calçado na frente para dizer, esse é o meu território. Era uma dinâmica em dupla, e eu formei dupla com um cara altão assim, barbudo, cabeludo assim, o bicho parecia um homem da caverna, sabe? E aí, a dinâmica consistia na seguinte situação. O cara vinha se aproximando do seu território que você demarcou e a sua função era só dizer pare. A sua função era dizer pare aonde você queria que ele parasse, certo? Eu lembro, e aí, só reenquadrar aqui, eu era a pessoa que o negócio me incomodava, doía, e eu não falava, não dizia, bicho, eu não gostei disso daqui, não. Ou se a pessoa agisse de uma forma assim mais intempestiva, eu também calava, eu guardava, queria muito falar, mas travava. E lá veio o cara na dinâmica, né? Eu digo, como peste eu vou dizer para? O pobre tá vindo, deixa o pobre vir. Deixa ele vir. E aí o negócio incomodando. E ele se aproximando. Rapaz, eu sei que isso aí, eu me toquei o que eu tinha feito. Mas, tipo assim, quando o cara pisou no meu tênis, na minha cabeça, eu tinha dito pare há uns 3 passos para trás, assim, já, né? Mas você não tinha falado. Só que eu não tinha falado. Quando ele pisou, que botou parte do pé dele, passou do meu coisa e o outro já invadiu, e ele já vindo assim, grandão, eu lembro de esticar o braço assim e dar um grito. Eu dei um berro. Pare! Tipo assim, um berro. E eu entrei num processo de catarse que eu chorava, assim. Chorava como se esse pare foi um pare. Pra tudo. Pra tudo que me aconteceu e de pessoas que invadiram esse meu território psicogeográfico, digamos assim, e que eu não tinha dito pare. Então foi realmente um grito de liberdade, libertador. E desse dia em diante, eu nunca mais fiquei calado. Então, em situações que fica, às vezes, uma situação desconfortável mesmo, vai criar num ambiente uma situação desconfortável, mas eu falo, não, você acha? Não acho. Eu acho que isso, isso e isso. Então, por isso estou dizendo, foi uma dinâmica, precisou de uma dinâmica que deve ter demorado, sei lá, eu fiz, depois, ele fez em mim, depois eu apliquei a dinâmica nele, que eu não sei se produziu o resultado que produziu em mim, mas foi dali em diante, houve... A vida nunca mais foi a mesma nesse ponto. Nesse ponto, que é específico, nunca. Então, essa é a minha mensagem. A tua mudança, ela pode ser muito mais rápida. Às vezes depende do estímulo certo, da condição certa, e ela pode ser, assim, avassaladora e rápida. A mudança pode ser mais rápida. Estou muito feliz pelo nosso papo. Passaria assim a tarde, só no café, na água e na conversa. Sim. Muito obrigada. Obrigado você pelo convite. Para mim, eu me sinto honrado em estar aqui. Foi muito leve. Aprendi muito com você. Isso eu não tinha dúvida, né? Que ia acontecer. Estou encantada pela sua profissão, pelo que você faz. Curiosa, estou já marcando essa sessão, viu? Ai, as meninas ficaram, será que ele vai te hipnotizar, Renata? Eu queria essa hipnose ao vivo. Eu disse, não, eu não posso revelar o íntimo da minha alma assim, ao vivo. Obrigada, viu? Que seja a primeira de tantas oportunidades que a gente possa estar juntos. Me coloco à disposição quando vocês precisarem de mim, eu venho pra gente conversar e ajudar mais pessoas a ter mais consciência. Perfeito, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês e até o próximo.